Era uma noite comum na vida de Marcos. Solteiro e morando sozinho em uma casa antiga que herdara dos avós, ele sempre se sentira confortável naquele lar repleto de lembranças. A casa, construída no início do século XX, tinha paredes grossas e rangidos ocasionais que eram parte do charme do lugar. No entanto, nos últimos dias, algo diferente estava acontecendo. Barulhos estranhos começaram a perturbar suas noites, transformando a serenidade do lar em um ambiente de terror. Ele ouvia passos leves, como se alguém estivesse caminhando lentamente pelo corredor. Às vezes, sons de objetos caindo ou arranhões na madeira ecoavam pelo ar, mas, quando acordava para investigar, não encontrava nada fora do lugar. O que mais o intrigava, no entanto, eram os objetos que desapareciam misteriosamente. Chaves, carteiras, controles remotos, itens pequenos que ele tinha certeza de onde deixara, simplesmente sumiam, como se nunca tivessem existido. Algumas vezes, ele os encontrava dias depois em lugares inusitados. Um relógio no fundo do armário, um par de fones de ouvido dentro da geladeira. Cada vez que isso acontecia, uma sensação de frio na espinha percorria seu corpo, e uma voz interna sussurrava que algo não estava certo. Cansado dessa sensação de ser observado e com a certeza de que não estava sozinho, Marcos decidiu tomar uma atitude. Ele comprou câmeras de segurança e as instalou de forma discreta pelos cômodos da casa, especialmente na sala de estar e nos corredores, onde ele mais ouvia os ruídos durante a noite. O processo de instalação não foi fácil. Ele teve que se arrastar por debaixo da mesa da sala e equilibrar-se em uma escada instável para alcançar os cantos mais altos. Durante esses momentos, a sensação de estar sendo observado aumentava, como se alguém estivesse atrás dele, esperando que ele terminasse. Finalmente, ele se preparou para a noite, determinado a descobrir o que estava acontecendo. Ele foi para a cama, inquieto, a adrenalina pulsando em suas veias, ansioso para ver as gravações. Os barulhos pareciam ainda mais altos do que antes, mas, exausto, acabou adormecendo. Na manhã seguinte, ao acordar, um silêncio inquietante reinava na casa. Nenhum objeto parecia fora do lugar, mas ele sabia que precisava ver as gravações. Ao conectar as câmeras ao computador, Marcos sentiu um frio na barriga ao pressionar play. Ele adiantou o vídeo até o horário em que os barulhos normalmente começavam. No início, a casa estava quieta, apenas o leve som do vento batendo nas janelas e o ruído de um gato que passava lá fora. Mas, por volta das 2 horas da manhã, algo bizarro começou a acontecer. As imagens mostravam a porta do quarto de Marcos se abrindo lentamente, sem ninguém visível a empurrando. Ele prendeu a respiração, o coração acelerado, enquanto assistia em silêncio. Então, a tela revelou algo ainda mais perturbador. Uma sombra densa e disforme rastejava pelo corredor, sem pernas ou braços definidos, movendo-se de forma irregular, como se flutuasse. Era uma presença quase transparente, mas a câmera capturava seu movimento com clareza. Marcos viu aquilo entrar em seu quarto, passar rente à sua cama, como se o observasse. O pânico o invadiu, e ele se sentiu completamente vulnerável, como se aquela coisa pudesse atacá-lo a qualquer momento. Em seguida, a sombra se aproximou dos objetos que costumavam desaparecer. Ele ficou hipnotizado ao ver a entidade tocar os itens e eles sumirem das imagens, como se fossem tragados por um vácuo invisível. O medo se transformou em terror, à medida que ele percebeu que a casa parecia esconder uma dimensão paralela. Um espaço onde essa coisa habitava, presa entre o mundo dele e algo muito mais sombrio. Marcos tentou raciocinar. O que era aquela coisa? De onde vinha? No fundo, uma parte dele queria acreditar que estava apenas imaginando coisas, mas a evidência estava diante de seus olhos. Ele continuou assistindo em estado de choque, até que por volta das 4 horas da manhã, a sombra se aproximou da câmera da sala. Pela primeira vez, ela parecia olhar diretamente para a lente. O terror tomou conta de Marcos quando um som baixo e distorcido ecoou pelo vídeo, como um sussurro agonizante que parecia chamar seu nome. O monitor piscou e a gravação se encerrou abruptamente,
como se a própria casa estivesse tentando ocultar o que acabara de acontecer. Desesperado, Marcos desligou o computador e olhou ao redor da casa, sentindo um arrepio subir pela espinha. Ele estava certo de que havia algo ali com ele. No entanto, não conseguia decidir se deveria sair ou ficar e enfrentar o que quer que estivesse escondido nas sombras. Ao se levantar, um súbito barulho interrompeu seus pensamentos. Uma batida forte e seca, como um golpe, ressoou na parede do corredor. O medo o paralisou, e ele se virou lentamente na direção do som. Com o coração na boca, ele se aproximou da porta do corredor, a luz fraca iluminando o caminho. Quando chegou perto, a porta do quarto rangeu e se abriu lentamente, revelando um interior escuro e vazio. Sentindo-se atraído pela escuridão, ele decidiu entrar. O quarto estava como ele o deixara, mas uma sensação pesada pairava no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Foi então que notou uma pequena caixa sobre a mesa de cabeceira, algo que não se lembrava de ter deixado ali. Curioso, ele se aproximou e a abriu, revelando um conjunto de fotos antigas de sua família. O que o fez tremer foi a última foto, uma imagem embaçada de uma figura com a mesma sombra que ele havia visto nas gravações, pairando atrás de sua avó. Abaixo da foto, uma mensagem estava escrita à mão: "Ela vem para coletar." Marcos ficou paralisado ao compreender que a sombra não era apenas uma entidade aleatória, era algo que fazia parte da história de sua família. Desesperado, ele olhou ao redor, sentindo a pressão crescente de uma presença invisível. O terror tomou conta de seu corpo. Ele sabia que, a partir daquela noite, ele jamais estaria realmente sozinho naquela casa. Os barulhos voltaram, mais altos e constantes, enquanto a escuridão parecia se fechar ao seu redor. A casa guardava segredos profundos, e ele havia despertado algo que deveria ter permanecido adormecido. Agora, com cada objeto que desaparecia e cada sombra que passava, Marcos compreendeu que a luta pela sua sanidade apenas estava começando. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias interessantes. Até logo!